Você já esteve em algum momento na sua vida pensando: por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que que eu estou nessa situação? Ou como cheguei até esse exato momento? Assim, muitas vezes nós nos encontramos. Eu lembro a primeira vez que eu tive um impacto na minha vida, da realidade. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. Eu estava trabalhando e eu trabalhava com uma bicicleta. E eu lembro que eu estava bem longe de casa e em determinado momento a corrente saiu e eu tentava colocar a corrente na bicicleta e não vinha, não arrumava. E de repente, naquele momento, eu estava bem longe de casa mesmo, começa a chover e chove bastante. E eu lembro que naquele exato momento, todas as minhas forças que eu tentei fazer não deu certo. Eu lembro que eu sentei debaixo de um pé de manga e chorei. Naquele exato momento eu chorei e eu não escutei a minha mãe para me consolar. Eu não tive ninguém para estar comigo. Naquele momento eu percebi que eu estava sozinho. E eu não tive condições de olhar para ninguém, a não ser olhar para os céus e olhar para Deus. Naquele exato momento foi a primeira vez que eu exercitei a minha fé, de modo que eu pude colocar para Deus um sentimento de necessidade que eu precisava dele para me ajudar naquele exato momento. Porque eu estava com medo, estava com frio, estava longe de casa, estava sozinho. Depois que eu cresci, eu enfrentei outros momentos assim na minha vida. É claro que não no mesmo contexto, mas em outras situações. Momentos em que eu paro e olho para o lado e não encontro ninguém para me ajudar, ninguém para estar comigo. Não que não tenha uma esposa, não tenha os filhos, mas tem lutas que são apenas entre você e Deus. São questões sozinhas. O Salmo de número 27, ele expressa exatamente este momento da vida de Davi. Neste Salmo 27, ele está sozinho. Ele está olhando para os céus e dizendo: Senhor, se tu não me socorrer neste exato momento, ninguém mais pode me socorrer, porque eu dependo de ti nesse exato momento. Portanto, se você tem uma necessidade de falar com Deus, ou se você está nessa situação, eu convido você para lermos comigo juntos o Salmo de número 27, para juntos nós encontrarmos respostas que vêm de Deus, para alimentar a nossa alma e para podermos sair dessa situação de solidão juntos, conforme a palavra do Senhor nos orienta. E o Salmo de número 27, ele vai começar com uma revelação do que Davi pensava a respeito de Deus, e ele diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Neste momento aqui, ele não estava dizendo que não ia ficar com medo de nada, mas porque ele estava cercado por essas diversas coisas, ele estava olhando para Deus e dizendo: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, somente em ti eu posso confiar. Se ele diz: o Senhor é a minha salvação, é porque ele estava numa situação de perigo que ele precisava ser salvo. Esse momento que Davi estava enfrentando aqui, alguns teólogos atribuem aquele texto que está lá no livro de Samuel, quando ele estava fugindo de Saul, e ele de repente chega diante da casa do Senhor, chega diante da presença do Senhor. O sumo sacerdote que estava ali, ele começa a ficar com medo, porque Davi, ele era uma persona não grata dentro de Israel, sendo perseguido pelo rei Saul, e ele fica com medo naquele exato momento. Então, a situação que estava aqui é neste contexto que Davi encontra apenas na casa de Deus um socorro e um auxílio para ele. O verso 2, depois que ele fala isso para Deus, que o Senhor era a sua luz e a sua salvação, ele diz: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Nesse momento ele tem como se ele estivesse pulando de uma situação onde ele estava com medo, na situação do verso 1, para uma situação da vista da realidade de que os inimigos que estavam se levantando contra ele já não têm mais o poder de lhe atacar, já não tem mais o poder de vir contra a sua vida. E ele olha para a realidade e diz: bom, aqueles inimigos que vinham contra mim para alimentar-se da minha carne, eles tropeçaram e acabaram caindo. Eu convido você neste momento para você fazer a mesma reflexão da sua vida, e que eu convido você para olhar para a realidade daquilo que está à sua volta. Veja onde é que estão os seus inimigos, veja onde é que estão as pessoas que estão lhe perseguindo.
Será que eles ainda estão com a mesma força para vir e lhe tragar? Ou será que eles já tropeçaram e caíram porque o Senhor se levantou para lhe ajudar? O Senhor levantou para estar junto com você. No verso 3, Davi vai dizer: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Confiaria em quem? Confiaria em Deus. Aqui nós vemos um elemento muito bonito que também está presente no Salmo de número 26, que é a ideia de que eu não preciso estar vivendo um grande milagre ou o livramento para aprender a confiar em Deus. Eu posso confiar em Deus mesmo se as situações estiverem muito adversas. E Davi diz aqui: mesmo que grandes exércitos se levantem contra mim, eu ainda confio que o Senhor tem o poder para me libertar e me ajudar em todo momento. Verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Lembra a passagem de Samuel que Davi estava fugindo de Saul e ele encontra o refúgio lá no templo do Senhor? Pois é, aqui é esse momento que ele diz: eu entro na casa do Senhor e eu posso morar e encontrar abrigo na presença do Senhor. Só para refrescar a sua memória de que passagem que eu estou falando, é uma passagem que Davi estava fugindo e ele entra dentro do templo do Senhor. O sumo sacerdote vem conversar com ele e diz assim: o que você está fazendo aqui? Ele sai com muito medo. Davi diz assim: olha, eu e meus homens, nós estamos em uma longa viagem. Eu peço que você nos dê pão, nos dê alimento. O sumo sacerdote diz o seguinte: eu não tenho alimento aqui. O único alimento que eu tenho é o pão da propiciação, que era o pão sagrado que ficava diante do altar do Senhor. Naquele exato momento, Davi recebe aquele pão que nem o sumo sacerdote poderia comer. Ele pega aquele pão e se alimenta. Essa passagem é a única passagem na Bíblia Sagrada que alguém comeu um elemento sagrado na Bíblia e não morreu. Lá na frente, essa passagem de Davi, ela vai ser citada por Jesus, quando os fariseus dizem para Jesus: é lícito curar no sábado? Aí Jesus cita o exemplo de Davi, dessa passagem, dizendo: lembra de Davi quando ele estava fugindo? Ele comeu do pão da propiciação. Ou seja, Jesus estava ensinando que as coisas sagradas poderiam servir para gerar vida e não necessariamente para apenas cumprir um ritual religioso. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, o Salmo 27 entra dentro desse contexto onde a salvação está acontecendo para um homem de Deus, nesse caso, o próprio Davi. E o verso 5, eu acredito que é o texto-chave, o texto áureo deste salmo muito bonito, porque ele vai dizer: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Aqui, nesse momento, então, nós encontramos Davi sendo protegido dentro da presença do Senhor, que naquele espaço, naquele momento, era um espaço físico, real, existente naquele exato momento, mas que a gente pode traduzir para os dias de hoje como a presença do Senhor, como aquele lugar onde você pode encontrar abrigo, naquele lugar onde você pode encontrar confiança, naquele lugar onde você pode encontrar segurança completa através da presença de Deus, que é quando você fala com o Senhor no seu secreto, no oculto. Quando as pessoas não podem mais te ouvir, quando seus amigos não poderão te ouvir, quando ninguém mais te ouvir, saiba que lá dos céus Deus vai te ouvir, Deus vai entrar com socorro em seu auxílio. Verso de número 6. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecem sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. A adoração de Davi é uma das coisas mais bonitas que nós encontramos na Bíblia Sagrada. O texto começa com ele sendo perseguido, com ele sendo preso, estando sozinho, e o texto agora começa a encaminhar para ele indo para um exercício de adoração para com Deus. Se você está nessa mesma situação de Davi, eu convido você
para você ler o Salmo 27, versículo 7. Ouve-me, Senhor, ouve a minha voz, que clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites o teu servo com tua ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus, da minha salvação. Aqui no verso 8 ele está dizendo: Deus, se um dia o Senhor se irá contra mim, por favor, lembra da tua misericórdia. Verso de número 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Às vezes a gente pensa o seguinte: bom, é quase impossível um pai ou uma mãe desamparar um filho. Só que a gente abre a internet ou liga a TV e o que nós mais ouvimos, que nos chama a atenção e que nos causa um certo pavor, são pais abandonando seus filhos, né? Mesmo que isso venha acontecer com alguns de nós, Deus jamais se esquecerá de nós. Essa é a palavra que Davi está dizendo aqui no verso de número 10. Você que está aqui nesse momento, talvez você esteja se sentindo desamparado, desamparada, pensando que você está sozinho, que Deus se esqueceu de você. Calma. Poderia o seu pai ou a sua mãe esquecer de você? Mesmo que isso viesse a acontecer, Deus lá dos céus não esquece. Então por que eu estou passando por tantos problemas? Às vezes, nós passamos por problemas e desertos para aprender e para crescermos na presença do Senhor. É um trabalho difícil, é um exercício não tão fácil, mas Deus está aí para nos ensinar e nos ajudar. Versículo de número 11 diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. O verso 11 ele é bem exemplar nisso. Tem pessoas que estão espiando, tentando contra a minha vida. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantarão falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Se a gente olhar para a vida de Davi, nós vamos ver que por vários momentos ele enfrentou exatamente isso. Saul levantava vários e vários falsos testemunhos contra a sua vida, dizendo coisas que ele não tinha feito, dizendo que ele tinha feito coisas que não eram realidade. E isso fez com que, por muitas vezes, Davi se encontrasse em desesperança, sendo acusado de coisas que ele não tinha feito, sendo injustiçado. Talvez também você esteja nesse momento, sendo injustiçado por alguma coisa que os seus vizinhos dizem, que os seus familiares dizem. Calma, tudo tem um porquê e um processo. A Bíblia fala que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive também no controle dessas coisas difíceis que nós passamos em diversos momentos. Ele diz no verso 13: Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Com certeza eu iria fracassar se eu não conhecesse o meu Deus. É isso que ele está dizendo. Mas pelo fato de eu conhecer o meu Deus, saber quem meu Deus é, eu não perecerei na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que você possa ficar com essa palavra, mesmo neste momento que você está sentindo vontade de chorar, mesmo neste momento que você está se sentindo sozinha. Espera no Senhor. Porque no tempo certo a chuva vai parar. No momento certo as coisas começarão a dar certo. No momento certo Deus virá em teu socorro. No momento certo Deus vai enxugar de seus olhos todas as lágrimas. Tudo aquilo que te faz chorar. Tudo aquilo que faz com que você fique prostrado. No momento certo as coisas entrarão no prumo, entrarão no eixo, e você poderá sair do outro lado cantando, adorando e louvando ao Senhor Deus que fez todas as coisas. Que nós possamos aprender isso de Deus, aprender todos os dias que Deus tem coisas grandiosas para nós. Obviamente não é fácil vivermos assim, confiando, mas nós temos que exercer também a nossa fé, exercer a nossa atividade com Deus. Que Deus possa entrar na sua vida e curar suas feridas,
curar suas dores, que o Senhor possa fazer um milagre na sua casa. Não porque eu estou pedindo, não porque você é mais especial do que os outros, é porque você está exercendo a sua fé. É porque você está colocando na presença do Senhor aquilo que você tem, que é o seu coração e a sua vida. Pai querido, neste momento intercedemos pela vida dos teus filhos e das suas filhas. Oramos, Senhor Deus, para que a tua presença se manifeste nesse exato momento, para que o Senhor cure feridas, para que o Senhor transforme corações, para que o Senhor venha, Deus, sarar almas. Pai, sei que neste momento tem pessoas aqui que estão tristes, amarguradas, chorando, pessoas que estão solitárias. Que o Senhor venha mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que o Senhor cuida delas, que o Senhor protege cada uma delas. Por isso, Senhor Deus, eu te louvo nesse exato momento, porque eu sei que neste momento o Senhor está curando dores, curando enfermidades. O Senhor está entrando com providência. Por isso, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesse exato momento e por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida de todas as pessoas que estão nos ouvindo neste exato momento, Pai. Que tudo seja para Ti, Senhor Deus, a honra, a glória e o louvor. Que o Senhor nos ajude a aprendermos como Davi, a confiarmos em Ti em cada passo que dermos. Assim te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.